Eu comentei alguns dias aqui dessa semana, algumas vezes nessa semana, aliás, que nome na palavra de Deus tem um significado muito maior que nome tem nos dias de hoje. Nome nos dias de hoje é uma mera formalidade para chamar alguém, mas nome no contexto bíblico carregava um significado muito maior. Nome no contexto da palavra de Deus carregava a identidade da pessoa. Era muito comum, e eu vou contar aqui provavelmente na sexta-feira sobre esse caso, que as mães esperavam algum tempo antes de dar o nome aos seus filhos, para que os filhos apresentassem uma característica, apresentassem ali um comportamento, para que o seu nome pudesse representar a sua identidade. Porque nome, no contexto onde a palavra de Deus foi escrita, trazia a identidade da pessoa. É por isso que nós temos aí os grandes homens e mulheres com seus respectivos nomes na palavra de Deus. É por isso que Deus transformou o nome dele para Abraão, por isso que Isaac recebeu o nome de Isaac. É por isso que Jacó recebeu o nome de Jacó. A Bíblia fala que desde o início da sua vida, Jacó apresentou um comportamento de engano, de querer tomar vantagem. E ele recebe aquela identidade que representava ali, ele recebe aquele nome que representava a identidade dele, ou pelo menos a perspectiva da identidade de Jacó que as outras pessoas tinham dele, que os seus pais tinham dele. Imagina só, Jacó, que significa enganador, recebeu esse nome. As pessoas o chamavam de enganador, daquele que queria tomar proveito. E se você se lembra da história, aquilo se tornou as ações de Jacó. Nós falamos sobre isso, que como imagina a sua alma, assim você o é. Como você se vê, é assim que você vai agir. Se você se vê como perdedor, você vai agir como perdedor. Se você se vê como enganador, você vai agir como enganador. É por isso que você não só entenda que Deus aí tem um propósito para você, tem uma identidade para você, mas é importante que você saiba qual é a identidade que Deus criou você para ser. E Jacó agiu como enganador. Ele era um irmão mais novo, ali, apesar de ser gêmeos, Esaú era mais velho. E no contexto do Antigo Testamento, ser primeiro filho, ser primogênito, tinha direitos especiais. E por isso Jacó, ele por algumas vezes tentou roubar esse direito do seu irmão. E ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão, e por fim ele rouba a bênção do primogênito, a bênção que Isaac daria ao primogênito, ao invés de dar ao primogênito literal, que era Esaú, ele dá a Jacó. E quando Esaú fica sabendo disso, ele fica furioso e decide matar Jacó. Jacó foge com a instrução da sua mãe e fica anos lá sem ver o seu irmão, na casa de um parente da sua mãe chamado Labão. E ali ele se casa, ali ele tem filhos, aí ele começa a reconstruir sua família, e anos mais tarde Deus direciona ele voltar para a terra dos seus pais, aonde ele iria se encontrar com Esaú, o seu irmão mais velho, que a última vez que Jacó tinha o encontrado foi muito ruim. Esaú decidiu matá-lo. E a Bíblia fala que antes daquele encontro, Jacó, anos mais tarde, já era próspero, já tinha tido alguns encontros com Deus. Ele teme aquele encontro, ele fica com uma incerteza terrível no seu coração, com medo de Esaú tentar ali enfrentá-lo e tentar até roubar aquilo que Jacó tinha e tirar a vida dele. E a Bíblia fala que Jacó faz toda uma estratégia e passa pelo Val de Jaboque, onde ele se encontra com Deus. E o que acontece todas as vezes que o ser humano se encontra com Deus? A sua vida é transformada. É impossível você se encontrar com Deus e permanecer do mesmo jeito. Todas as vezes que nós encontramos com Deus, nossa vida é transformada e transformada para melhor. A Bíblia fala que Jacó tem uma experiência interessante com Deus, e depois ali de lutar com Deus, depois de ter uma experiência bem peculiar com Deus, um mensageiro do Senhor, uma representação do próprio Deus, vira para ele e diz assim, pergunta primeiro, qual é o seu nome? Ele diz, Jacó. E ele fala, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutastes com Deus e com homens e prevalecestes. Olha que interessante. Deus não só fala para Jacó
aquilo que ele realmente era, qual era a sua identidade, Deus não só fala para Jacó que ele era Israel, mas também fala para Jacó que ele não era Jacó. Se eu pudesse dar um título à minha mensagem, eu até me baseei em um estudo que eu vou compartilhar com vocês hoje, de uma mensagem que eu ministrei alguns anos atrás, que o título é o seguinte: saiba o que você não é. Saiba o que você não é. Eu estou falando muito sobre identidade, eu estou falando muito sobre saber o que você é. Agora, tão importante quanto saber o que você é que você saiba o que você não é. É fundamental para que você viva tudo que Deus tem para a tua vida. Você ter ciência daquilo que Deus não te criou para ser, para que você tenha certeza daquilo que você não é. Isso é abençoador. Isso vai fazer com que você pare de passar uma vida inteira gastando tempo, energia, tentando ser o que Deus não te criou para ser. Saiba aquilo que você não é. Você não é Jacó. Você não é enganador. Pelo contrário. Eu meditando sobre esse assunto, eu quero compartilhar 3 características que o ser humano tem a tendência de atribuir a si. 3 características que muitas vezes, talvez inconscientemente, você tentou ser sem que fosse propósito de Deus que você fosse. E eu vou compartilhar elas e você vai me entender. Primeiro, saiba que você não é Deus. Você não é Deus. Isso soa até como um choque, né? Poxa, lógico que não. Como que eu pensei que eu seria Deus? Nunca que eu pensei algo assim. Pelo contrário, ai de mim pensar algo assim. Mas talvez, ainda que inconscientemente, é muito provável que você já tentou assumir essa posição que não é sua. Mais uma vez, saiba que você não é Deus. Ah, bispo, eu nunca tentei ser Deus. Ai de mim ou uma coisa dessa. Mas deixa eu te perguntar algo. Você já julgou alguém? Você já julgou alguém pela aparência? Você já julgou alguém pela a situação que ele ou ela está passando? Está passando isso porque mereceu. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não chamou você para ser juiz de ninguém, falando no âmbito espiritual. A palavra de Deus nos ensina a não julgar, porque senão nós seríamos julgados. Se você já julgou alguém, você tentou assumir um papel que não é seu, você tentou assumir um papel que é de Deus. Ele é o justo juiz. Saiba que você não é Deus. Deixa eu te dar outro exemplo. Você já tentou controlar o seu futuro? Você já se inquietou? Você já se preocupou, se ocupou por antecipação, tentando controlar o seu futuro? Você já tentou controlar o futuro dos seus filhos? Você já tentou controlar o seu amanhã? E você percebeu que você falhou se você já tentou controlar o futuro? Porque ninguém pode controlar o futuro, ninguém tem o controle do futuro a não ser Deus. É só Deus que tem o controle do futuro. Você já tentou, ficou inquieto, tentando controlar aí deitado na sua cama com a cabeça no travesseiro, o que aconteceria na sua semana? Você já tentou controlar a sua semana? Se já fez isso, você tentou ser o Deus da sua semana. Você tentou ser o Deus do seu futuro, mas você não é Deus. A Bíblia fala que só há um que tem todo o controle, só há um Deus, e Ele que estabelece tempos e estações, Ele que tem autoridade, Ele que tem o domínio, Ele que tem o controle. Só Deus tem o controle. Meu irmão, é muito importante que você tenha esse conhecimento, porque todas as vezes que você tentou colocar-se no lugar que não é seu, todas as vezes que você tentou se colocar no lugar de Deus, meu irmão, para mim isso aí é um grande exemplo de idolatria. Quando nós colocamos algo no lugar de Deus, quando nós colocamos no trono do nosso coração algo que pertence a Deus.
Saiba que você não é Deus, meu irmão. Tenha essa ciência e, pelo contrário, deixe o Senhor ser o seu Deus. Deixe o Senhor ser o Deus do seu amanhã. Deixe o Senhor ser o Deus do futuro dos seus filhos. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Deixa o Senhor ser o seu Deus, só Ele tem o controle, só Ele é o justo juiz. Segundo, saiba que você não é o seu próximo. Saiba que você não é o seu irmão. Saiba que você não é outra pessoa, você é você. Até interessante nós falarmos sobre isso, mas eu creio que vai edificar o teu coração. Você não é o seu próximo. Deus nos criou de maneira única e sem igual. Deus te criou de uma maneira extremamente peculiar. Não existe ninguém no mundo igual a você. Falei sobre isso na segunda-feira. Da mesma forma que Ele te criou de maneira única, Ele traçou um propósito único para você. Nós aprendemos também que o propósito de Deus é o melhor de Deus para nós. Agora, o melhor de Deus para você é só para você. O melhor de Deus para o seu irmão é só para o seu irmão. O melhor de Deus para o seu irmão não funciona para você. Assim como o melhor de Deus para você não funciona para o seu irmão. Deus fez algo muito cuidadosamente elaborado. Ele colocou dons, talentos, qualidades, tudo que constitui você, para que você traçasse ou corresse a carreira que Ele tem para você. De fato, essa expressão correr a carreira, quem fala ela é Paulo. E Paulo pega essa expressão do esporte, do atletismo, o esporte popular naquela época. E como no atletismo dos dias de hoje, por exemplo, numa prova de 100 metros, de 200 metros, de 1000 metros, cada corredor tem uma raia, uma esfera de ação. É isso que é denominado como esfera de ação, principalmente na prova de 100 e 200 metros. De tal maneira que cada competidor, para que seja aí, todos tenham oportunidades iguais para alcançar a linha de chegada e seja uma competição ali que dá chances iguais para todos os competidores, cada atleta, cada corredor, ele tem que correr a sua raia. A maneira mais eficaz dele chegar na linha de chegada e alcançar o seu objetivo é correndo ali na sua esfera de ação. Se ele invadir a esfera de ação do oponente, ele, no melhor cenário, ele vai perder tempo e não vai atingir ali a linha de chegada da maneira mais eficaz ou da maneira mais eficiente. Mas no pior cenário, ele pode ser até desclassificado da prova. Ele pode até perder tudo que ele queria receber ali naquela corrida. Trazendo isso para o contexto de propósito de Deus. A cada um de nós foi dada uma esfera de ação, uma carreira para que nós possamos correr. Deus te revestiu de dons, de talentos. A melhor vida que você pode viver aqui na terra, atingindo o propósito que Deus tem para a tua vida, é correndo na tua esfera de ação. Se você tentar invadir a esfera de ação do próximo, se você tentar viver aquilo que Deus tem para o seu irmão, no melhor cenário você vai perder muito tempo, força, energia. No pior cenário você pode perder aquilo que Deus tem para a tua vida, você pode ser desclassificado da prova. Saiba que Deus tem o melhor para o seu irmão, se alegre com o seu irmão quando ele o alcançar, mas saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Para de tentar ser o seu irmão. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai perguntar por que você não foi Cicrano, por que você não foi Beltrano. Deus vai perguntar por que você não foi você. Meu irmão, se você soubesse tudo que Deus tem para a tua vida, se você soubesse todos os sonhos, todos os projetos, você jamais perderia tempo tentando ser alguém que você não é. Você jamais perderia seu tempo tentando ser outra pessoa. Interessante, no livro de Efésios capítulo 1, Paulo, a gente percebe até uma ansiedade em Paulo, ele falando: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam saber a riqueza, a grandeza de tudo que Deus tem para vocês nos santos.
saiba que você não é o seu irmão. Por último, saiba que você não é Jacó. Você não é Jacó. Eu comecei falando que Jacó significa enganador, deturpador. E Jacó, de fato, tinha vivido aquela realidade até então. Através do engano, que ele alcançou ali aquilo que ele queria, o direito de primogenitura. Cometeu uma série de erros. Enganou e experimentou as consequências do seu engano. Ele enganou e foi enganado. A Bíblia fala que com a mesma medida que medimos, nós seremos medidos. Foi enganado pelo seu sogro, Labão. Para quem conhece a história, você vai se lembrar. Jacó, de fato, tinha vivido como enganador até então. Mas ali no Val de Jabó que ele tem um encontro com Deus. A Bíblia fala que ele luta com Deus. E ele fala uma expressão muito bonita. Ele vira ali pro mensageiro do Senhor e diz: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aí o anjo do Senhor diz a ele: qual é seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Aquilo era uma pergunta retórica. Deus tinha uma lição com aquilo ali. Ele pergunta: qual é seu nome? Jacó responde: meu nome é Jacó, eu sou enganador. Ele diz: não, eu não te perguntei qual o nome que os seus pais te deram. Eu não perguntei o que você fez. Eu não perguntei o que as pessoas te chamam. Eu perguntei qual é a sua identidade, qual é o seu nome. Ele diz: Jacó. O anjo do Senhor diz: não, você não é aquilo que os seus pais disseram que você é. Você não é aquilo que as pessoas disseram que você é. Você pode até ter feito aquilo que eles disseram que você fez, mas os seus erros não definem quem você é. Você não é definido pelos seus pecados. A sua identidade não foi definida pelos seus erros. Não, você não é Jacó. Você é Israel. O seu passado não define quem você é. Você não é um enganador, mas você é Israel. A palavra Israel significa campeão com Deus. Você não é aquilo que as pessoas disseram que você é. Você não é aquilo que os seus erros disseram que você é. Você não é aquilo que os seus pais falaram de você. Você não é aquilo que você diz de você mesmo. Mas você é tudo aquilo que Deus te criou para ser. Você é aquilo que o teu Criador te criou para ser. Você é aquilo que Deus diz de você. E Ele não fala, Ele não diz que você é Jacó, Ele não diz que você é pecador, Ele não diz que você é deturpador, mas Ele diz que você é Israel. Você é campeão com Deus. Tem uma grande diferença entre fazer algo e ser algo. As suas ações não definem quem você é. Você é tudo aquilo que Deus te criou para ser. É diferente se eu sou muito ruim de cozinha, mas de vez em quando eu me aventuro ali para os meninos, para as crianças, para mim mesmo. Mas é diferente, se eu fazer uma comida hoje, isso me faz um cozinheiro, pelo contrário, eu sou o oposto disso. A melhor coisa que eu faço na cozinha é comer. É uma coisa você fazer pipoca uma vez ou outra, e outra coisa você ser um pipoqueiro. Em outras palavras, o que você fez não determina o que você é. Você pode ter pecado, você pode pecar, você pode estar sujeito ao pecado, mas o pecado não define quem você é. Você foi lavado e santificado pelo sangue de Jesus. Você está lutando contra o pecado. Você não é um pecador tentando ser santo, mas você é um santo vencendo o pecado todos os dias, em nome de Jesus. As suas atitudes não definem quem você é. Você foi definido pelo seu Criador, você foi definido pelo Senhor, o Todo-Poderoso, e Ele não diz que você é Jacó, mas você é Israel. Jacó teve que lutar uma noite inteira para que Deus o convencesse
de quem ele era, para que Deus dissesse quem ele era. Mas saiba, você não é aquilo que os erros dizem de você, mas você é um campeão com Deus, você é tudo aquilo que Deus o criou para ser. Igual o exemplo que eu citei ontem, o carro não é determinado, o potencial de um carro, os cavalos de potência de um carro não são determinados pelo seu motorista, pelas estradas que ele percorre, não são determinados por terceiros, não é determinado pela legislação, né, de um país. Aqui no Brasil você não pode andar a mais de 200 km por hora em nenhuma estrada, mas os carros, a maioria deles são criados aí com cavalos de potência que podem ir, às vezes até mais de 200 km por hora. Em outras palavras, o seu potencial não é determinado pelas pessoas, o seu potencial não é determinado pelo seu presente, o seu presente não te define, a sua presente situação não te define, o potencial de um carro não é determinado pelo motorista, não é determinado por você mesmo, mas o potencial de um carro é determinado pelo seu fabricante, o teu fabricante, o teu criador, que determina até onde você pode chegar, o teu criador, o teu fabricante que determina o teu potencial, e ele te criou para fazer grandes coisas, ele te criou para fazer infinitamente mais, ele te criou para viver todo o seu propósito pleno para você aqui na terra, em nome de Jesus. Saiba que você não é Deus, você não é o seu irmão, você não é Jacó, mas você é tudo aquilo que Deus o criou para ser, em nome de Jesus.